Plano Agrícola e Pecuário 2022-2023 é anunciado em Brasília e prevê mais de 340 bilhões de reais. Os recursos serão utilizados para financiar a produção de alimentos na próxima safra. Nós já estamos planejando para receber o custeio e viabilizar o plantio dessa próxima safra. Garantir a segurança alimentar é fundamental para o desenvolvimento do país e a melhoria da qualidade de vida da população. Nós vemos aí hoje aumento expressivo no custo de produção, principalmente a agricultura familiar. Nós precisamos fazer com que esse recurso chegue rapidamente à mão dos produtores rurais. É com essa importante notícia para a produção de alimentos no país que começamos o Nosso Agro de hoje. Um programa do Sistema CNA-Senar que tem muitas novidades para você. Confira. Vencedores do programa CNA Jovem percorrem todas as regiões do país para conhecer a diversidade da nossa agropecuária e trocar experiências no campo. Aqui em Minas, eu identifiquei com a minha realidade, né? No Nordeste da Bahia, aqui nós temos agricultura familiar, pequeno produtor, a diversidade. Famato Embrapa Show apresenta em Cuiabá novas tecnologias para os produtores rurais. Evento mostrou a sustentabilidade na produção de alimentos. Você precisa estar, diante da tecnologia, porque a competitividade mundial não permite mais que você tenha produtividades como você tinha antigamente. Essas são algumas das atrações do Nosso Agro que começa agora. O anúncio do Plano Safra 2022-2023, essa semana em Brasília, prevê mais de 340 bilhões de reais para financiar a produção de alimentos. Os recursos são importantes e contribuem com o desenvolvimento do agro brasileiro e com a segurança alimentar. Vamos ver agora os principais pontos do plano e a posição da CNA. Na lavoura de grãos, José Carlos anda atento ao planejamento para manter a produção de soja. Nas últimas 2 colheitas, ele recorreu ao Plano Safra. Em 2020 e 2021, ele financiou 40 hectares. Já em 2021 e 2022, foram 100 hectares. A expectativa agora é contar mais uma vez com esses recursos para aumentar a produção. A gente está contando com esse custeio, para mais um ano, para mais essa safra 22-23, que a gente pretende repetir esse plantio de 100 hectares de soja, e nós já estamos planejando para receber o custeio e viabilizar o plantio dessa próxima safra. Os financiamentos que o José Carlos conseguiu através do Plano Safra garantiram bem mais que a lavoura cheia. Esse trator também foi mais uma aquisição para a propriedade e agora ajuda na preparação do solo, plantio e pulverização. José, sem esse suporte do Plano Safra, seria mais difícil manter a atividade aqui? O acesso ao crédito e as condições de pagamento viabilizou o nosso sonho de adquirir uma máquina nova e incorporar tecnologia no nosso plantio. E graças a isso nós conseguimos já nesses 2 primeiros anos boas produtividades. Tão esperado pelo setor agropecuário, o Plano Safra 2022-2023, que vai apoiar a produção nacional até junho do próximo ano, tem um orçamento previsto de 340 bilhões de reais, aumento de 36% em relação à safra passada. Em um cenário extremamente desafiador, ainda sob os efeitos econômicos da pandemia de Covid-19, agora somada às consequências do conflito na Europa, estamos lançando um Plano Safra capaz de atender aos diversos segmentos do agro. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, teve um aumento de 36% em relação à safra passada, com 53 bilhões de reais. Já o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor, PRONAMP, deve ofertar 43 bilhões de reais, 28% a mais de recursos. O plano
foi considerado robusto pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, mas com desafios a serem enfrentados. O maior desafio nosso agora é fazer com que esse recurso chegue aos produtores rurais do Brasil. Nós vemos aí hoje aumento expressivo no custo de produção, principalmente a agricultura familiar. Nós precisamos fazer com que esse recurso chegue rapidamente à mão dos produtores rurais. No mês de maio, a CNA encaminhou ao Ministério da Agricultura 10 propostas prioritárias para o Plano Safra. A maioria das sugestões foi atendida pelo governo, como, por exemplo, as taxas de juros abaixo de 2 dígitos para pequenos e médios produtores. O juro ficou em 6% para o Pronaf, 8% para o médio produtor e 12% aos demais produtores. Poderia ser melhor? Sim. Nós temos que avaliar hoje a taxa Selic, nós temos que avaliar todo o esforço orçamentário que foi feito por parte do governo federal para poder alocar esses recursos. Então, portanto, esse é o nosso grande desafio. A produção sustentável também deve ter mais recursos através do programa ABC, voltado para a agricultura de baixo carbono e do incentivo à utilização de energias renováveis nas propriedades. Já a subvenção ao prêmio do Seguro Rural deve ter R$ 2 bilhões em 2023. O presidente João Martins colocou o Seguro Rural como a principal bandeira de modernização da política agrícola brasileira. E a CNA tem trabalhado para elevar os recursos de subvenção ao produtor rural. No Plano Safra anunciado, foi colocado 2 bilhões de recursos para o próximo ano. Recurso que vai ajudar a manter a área segurada e ampliar essa política tão importante para o Brasil, principalmente em momentos que nós temos sofrido muito problemas climáticos. Outros programas prioritários para o agro também devem receber mais recursos. Para projetos de irrigação, estão previstos quase R$ 2 bilhões. Para a construção de armazéns, são 5 bilhões e 3 bilhões e meio para inovações tecnológicas. Durante a pandemia, vocês não pararam. E vocês não só mantiveram a nossa economia viva, bem como garantiram aquilo para nós, segurança alimentar, e para mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo. Além das políticas públicas para viabilizar a produção de alimentos e garantir a segurança alimentar no Brasil e no mundo, o setor agropecuário necessita também de profissionais qualificados. E com essa proposta, a Faculdade CNA tem opções para você. Até o dia 20 de julho, as inscrições estão abertas para o vestibular dos cursos de graduação à distância em Gestão do Agronegócio, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos e Processos Gerenciais. O edital completo está disponível em www.faculdadecna.com.br. Da pesquisa direto para o campo. Tecnologias que ajudam agricultores e pecuaristas na produção de alimentos. Essa foi a proposta alcançada pela Famato Embrapa Show, realizada pela Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, em parceria com a Embrapa e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. A tecnologia a serviço do agro. Essa é uma máquina de ressonância, bem conhecida na medicina. Mas aqui, depois de muitos testes, o equipamento foi adaptado e agora tem outro objetivo. A máquina é capaz de mapear em menos de 1 minuto todas as características nutricionais dos grãos. O impacto é grande, ele pode atuar em toda a cadeia. Então, desde a seleção da semente, onde você pode analisar uma semente com maior teor proteico, ou maior teor de óleo, ou maior teor de ômega, por exemplo. No caso do amendoim, isso já é bem requerido pela Europa para exportação. A Leila produz soja, milho, algodão e também cria gado em Mato Grosso. Ela ficou interessada na tecnologia de mapeamento dos grãos. Você precisa estar, diante da tecnologia, porque a competitividade mundial não permite mais que você tenha produtividades como você tinha antigamente. As inovações também trazem praticidade. Que tal um laboratório móvel de análise de solo? A ideia do furgão, batizado de Fertimóvel, é ter pontos de apoio nos municípios para a coleta das amostras. Dentro do Fertimóvel, nós temos um conjunto de equipamentos que faz as análises do solo para recomendação de calagem, gessagem e adubação NPK. Então, ele basicamente é essa a função dele, análise de rotina. Em vez dele ir no correio, mandar, esperar um tempo, o correio levar, depois trazer o resultado,
o Fastmóvel vai lá. Indo lá, ele vai ter a proximidade de ver o processo e acompanhar os técnicos locais para dar a recomendação. Este produtor rural já utiliza aplicativos para controlar a irrigação na lavoura e conta que não abre mão da tecnologia nem da economia de tempo e de recursos. A minha propriedade, eu tenho pivô. O meu filho, que é o responsável pela atividade, em qualquer parte do país ou do mundo que ele estiver, ele monitora e ele consegue ligar e desligar os pivôs, por exemplo, com a tecnologia. Sem essa tecnologia, ele não poderia fazer isso. Isso é muito benéfico para o produtor rural. As tecnologias apresentadas aos produtores foram desenvolvidas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Elas foram testadas, aperfeiçoadas e já estão prontas para uso. O objetivo dessas inovações é aumentar a eficiência, sustentabilidade e também a produtividade no campo. E para levar todo esse conhecimento desenvolvido pela Embrapa a quem produz alimentos, entra em cena o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar. Eu gostaria de trazer aqui um resultado que a gente teve na assistência técnica e gerencial do Senar, de exemplos de produtor de leite que saíram de uma produção de 120, 130 litros por dia e hoje estão num patamar de 400, 500 litros, com o mesmo rebanho, com a mesma propriedade, com a mesma mão de obra, somente utilizando mais conhecimento, mais tecnologia, mais técnica e também fazendo uma gestão melhor daquele negócio. O Senar faz a diferença. A gente vê como que o produtor às vezes não tem conhecimento algum. Quando você aprende a olhar fora da sua propriedade, o pouquinho que você traz para dentro te traz muito resultado. A sustentabilidade foi tema que gerou invenções interessantes. Essa fossa séptica, por exemplo, tem um sistema simples que transforma as fezes bovinas em biofertilizante. Outra novidade apresentada aos produtores envolve o melhoramento genético das forrageiras. Basta uma régua e o produtor tem nas mãos a informação que precisa. Cada capim desse tem um momento certo de ser usado. E esse momento certo é determinado através de uma régua de manejo, né, que é uma tecnologia simplérrima, vamos dizer, né? E ela determina quando eu entro com os animais da melhor forma, na hora que o capim está no ponto certo, mais folhas, mais qualidade, né, e quantidade, a gente associa qualidade e quantidade, e ela também dita o momento que eu vou tirar os animais para que eu não degrade a pastagem. O avanço das tecnologias não para e, de olho em resultados cada vez mais expressivos, os produtores estão atentos às inovações. As 27 federações do Brasil formam a confederação, a CNA. Essa estrutura sindical, que tem seus entes federados, um deles é o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, é que faz com que a gente consiga trazer conhecimento aos produtores para que eles possam ir mais além do que já viemos até hoje. Confira o que ainda temos para o programa de hoje. Vencedores do programa CNA Jovem conhecem a diversidade da produção agropecuária brasileira, percorrendo as 5 regiões do país. E vamos ver também o trabalho do Senar no projeto FIP Paisagens Rurais, que leva assistência técnica e gerencial com recuperação ambiental. É logo depois do intervalo. Produzir alimentos de forma sustentável, com rentabilidade e preservação ambiental. O projeto FIP Paisagens Rurais tem ajudado agricultores e pecuaristas nessa missão. Com a assistência técnica e gerencial do Senar, aliada a tecnologias de recuperação e preservação ambiental, os produtores rurais têm melhorado a qualidade de vida e do meio ambiente. Com o projeto FIP Paisagens Rurais, uma iniciativa do Ministério da Agricultura e do Banco Mundial, tendo o Senar na execução e parceiros como a GIZ, a Embrapa e o INPE, os produtores rurais recebem assistência técnica e gerencial e têm acesso a tecnologias de baixa emissão de carbono, bem como estratégias para a recuperação das áreas degradadas. Nós temos mais de 4.800 propriedades atendidas, já temos mais de 46 mil hectares de recuperação de pastagens degradadas
E hoje também a gente tem 10.840 hectares de recuperação em APPs e reserva legal. O interessante do projeto é que faz a conciliação entre a produção e a recuperação dessas áreas. Em Goiás, na propriedade da Luciana, o projeto promoveu a troca da lavoura de sorgo pela plantação de 1,2 hectare de capim-capiaçu e 1,5 hectare de cana, o que ajudou a aumentar a renda. Com o programa, o resultado é de a gente intensificar a área já aberta. Com isso, a gente preserva as áreas que devem ser preservadas e tem áreas que é áreas de trabalho, mas a gente não precisa abrir novas áreas, porque só a intensificação de áreas degradadas já foi o suficiente para aumentar a renda e os benefícios são muito maiores. Ela conseguiu, intensificando áreas de pasto, intensificando áreas de capineira, reduzir a pressão sobre áreas de abertura, que ela teria que abrir para colocar mais gado. Já no Maranhão, a produtora Geni Rodrigues viu a atividade ser transformada com a aplicação de tecnologias de baixo carbono. O prejuízo com a perda de animais diminuiu e a seleção genética trouxe melhorias produtivas. Eu estava lutando sozinha, assim, sem rumo, e a assistência técnica foi fundamental na minha propriedade. Melhorou o meu rebanho, melhorou a alimentação dos animais, a pastagem. E a outra área que que eu já estava preservando, continua intacta. E a gente conseguiu sim desenvolver um trabalho de aumento da produtividade, conservação da água e do solo na propriedade, né, com isolamento de algumas áreas que precisavam ser isoladas, e reforma da pastagem com tecnologia ABC, que é a agricultura de baixo carbono, né, que é super importante. Em terras mineiras, a Maria José conseguiu recuperar as pastagens, mudando o manejo do gado graças ao auxílio técnico do Senar. Além de cuidar das áreas de preservação permanente, a produtora ainda aumentou a área da reserva legal, contribuindo ainda mais com a preservação. É muito viável, você faz as duas coisas sem tropeço. E uma ajuda a outra, uma beneficia a outra. Já conseguimos ter bons resultados econômicos e produtivos, né? Aumentamos a taxa de lotação sem prejudicar as pastagens, aumentamos a receita bruta da fazenda. Na Bahia, o Renato priorizou a recuperação de áreas de pastagens degradadas, de olho na qualidade do alimento para o gado. Hoje tem mais comida à vontade para os animais, a gente consegue preservar também, já na questão da área ambiental, conservar, né, a questão das pastagens, recuperar essas pastagens que estavam degradadas, então automaticamente a gente está melhorando, né, a questão ambiental, a questão do solo e também melhorando a questão da produção. E no projeto FIP Paisagens Rurais, a gente tenta associar a parte produtiva à responsabilidade ambiental, deixando claro e evidente que há sim a possibilidade de se produzir com sustentabilidade, com preservação ambiental, com conservação dos recursos que tem dentro das propriedades e do entorno. A equipe de gestão do projeto FIP Paisagens Rurais retomou as missões de supervisão, que verificam avanços e revisam e avaliam o que já foi feito dentro dos planejamentos de ações e na programação, visitas de campo e reuniões presenciais no Ministério do Meio Ambiente em Brasília. A gente produz uma grande massa de dados aqui pro bioma, né? E é uma massa de dados que é coletada diariamente, tratada diariamente e vai poder ser trabalhada pelos parceiros do projeto. A gente perpassa os benefícios ambientais, econômicos, trabalha as questões sociais também. Muito bom ver tanto produtor rural comprometido com a produção sustentável no campo. E você também pode aprender mais sobre agricultura de baixa emissão de carbono com os cursos à distância do Senar, que são gratuitos. Acesse ead.senar.org.br e acompanhe as aulas sobre tratamento de dejetos animais, florestas plantadas e sistema plantio direto, entre outros cursos.
Já na coleção Senar, você pode acessar e baixar cartilhas sobre agroindústria na produção de queijos, panificação caseira, produção de alimentos derivados da mandioca. As cartilhas também podem ser vistas pelo aplicativo Estante Virtual da coleção Senar. E quem chega agora para falar com a gente é o Francisco Jordão, direto da CNA em Brasília. Francisco, quais foram os outros destaques da semana? Olá, Márcio. Olá, você que nos assiste. Vamos ver como o sistema CNA-Senar atuou para os produtores rurais. Em uma live foi divulgado um estudo inédito que avalia as políticas nacionais de limites máximos de resíduos dos Estados Unidos, da China e da União Europeia. O tema é fundamental para as exportações de produtos do agro. Os presidentes e vice-presidentes das comissões nacionais da CNA se reuniram para tratar do mercado mundial de fertilizantes. E a CNA debateu as alternativas econômicas para estimular o consumo de frutas e hortaliças. A confederação também participou do Fórum Nacional de Trigo, evento realizado pela Embrapa. Já em uma audiência pública, na Câmara dos Deputados, a CNA debateu as questões da importação de fertilizantes. A confederação também participou do Fórum Jurídico na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. O projeto Campo Futuro levantou os custos da produção agropecuária no Acre, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo. Acompanhe essas e outras notícias no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. Imagine conhecer a diversidade da produção de alimentos viajando pelas 5 regiões do Brasil. É isso que os 5 vencedores do programa CNA Jovem estão tendo a oportunidade de fazer. Uma missão técnica coordenada pelo sistema CNA-Senar tem mostrado o trabalho de produtores e empresas rurais que une campo e cidade pelo alimento. No programa de hoje vamos ver como foram as visitas à Bahia, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. A repórter Suzana Vieira e o cinegrafista Wellington Ferreira acompanham essa jornada. Todos são jovens que se destacaram pelo potencial de liderança apresentado no CNA Jovem, programa que tem como objetivo identificar e desenvolver novas lideranças para o agro. A recompensa? Uma missão técnica pelas 5 regiões do país para conhecer a produção de alimentos e trocar experiências com outros líderes. Os nossos jovens estão tendo essa oportunidade de conhecer o agronegócio local de cada região, as potencialidades, a diversidade do setor, o nível tecnológico, o nível de sustentabilidade que é utilizado em cada região, como algumas estão mais avançadas que outras, o pequeno, o grande, o médio produtor, e todos com um objetivo comum, que é produzir alimento de qualidade para o nosso setor. Toda essa experiência, toda essa integração, essa troca, e a vivência disso tudo vai ficar e vai marcar muito a carreira profissional de cada um deles. A viagem começou na região dos municípios de Luiz Eduardo Magalhães e Barreiras, na Bahia. Recepcionados pelos sindicatos dos produtores rurais, eles conheceram a produção de mudas de cacau da empresa BioBrasil, que são certificadas e rastreadas. Também acompanharam a colheita de algodão na fazenda Agrobaço e de banana no Grupo Smith Agrícola. Já em Mato Grosso do Sul, os jovens estiveram no Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte. O grupo também visitou a fazenda Sapé, que trabalha na criação de gado, cultivo de grãos, entre outros alimentos. Na capital mineira, a missão foi recebida na sede da Federação da Agricultura e Pecuária e logo seguiu rumo ao interior. Na cidade de São Roque, a primeira parada é na Associação dos Produtores de Queijo da Canastra. Aqui, eles acompanharam o processo artesanal realizado na região e entenderam detalhes da etiqueta de caseína, que garante a procedência do produto. Ao todo, 7 municípios fazem parte da Rota do Queijo. Queijo da Canastra, para a gente, é uma história, é uma tradição, é o terroir. A gente fala o terroir é o clima, onde está localizada a propriedade.
tudo interfere, a nossa água. Então, o queijo da canastra, ele tem o nosso diferencial. Ele tem um diferencial e principalmente o amor que o produtor deposita nele ao produzir o queijo. Aqui em Minas, eu identifiquei com a minha realidade, né? No Nordeste da Bahia, aqui nós temos agricultura familiar, pequeno produtor, a diversidade, a tradição. Os jovens ainda fizeram um tour em várias queijarias, como a do Hugo, que faz parte da 5ª geração de produtores e também participou da última edição do CNA Jovem. Hoje a gente trabalha dentro de uma produção totalmente artesanal, que é o queijo da canastra, mas num sistema, de certa forma, empresarial, né? Um ambiente profissional em todos os aspectos. Ô de casa! Tem queijo aqui? Alguns. Alguns? Alguns. Eu fiquei sabendo que o senhor produz queijo há um tempão. Conta pra mim quanto tempo. Eu tenho já uns 60 anos produzindo queijo aqui, né? Até mais alguns anos, que aqui era meu avô, meu pai. Meu avô já produzia queijo, né? Ficou meu pai e tá eu. Se queijo já é bom, imagina com café. No sul de Minas, a cafeicultura é a atividade agrícola de maior destaque, sendo responsável por 25% de toda a produção brasileira. Em Varginha, os jovens conheceram a Fundação Procafé, que desenvolve pesquisa e tecnologia para o setor. O café, ele gera fantasticamente um número de empregos que poucas culturas têm essa capacidade. Ele hoje já tem um pouco mecanizado, mas grande parte ele é realizada por pequenos produtores e que a mão de obra é fundamental. Na indústria singenta, o grupo conheceu o laboratório Nucof. Já na Fazenda dos Tachos, atendida pela assistência técnica e gerencial do Senar, o agricultor Adelino tem um jeito diferente de produzir alimentos, que chamou a atenção dos jovens. Eu coloco música clássica, mas de vez em quando eu ponho um brasileirinho, um tico-tico no fubá, para não ficar muito sorongão. E eu acredito muito nisso, né? Porque, como eu falei, a planta ela é um ser vivo. E a gente criando essa harmonia com as moléculas, né? Aquela vibração que acontece ali, com certeza isso vai gerando mais qualidade ao produto e vai criando um melhor café. Hora de despedir de Minas Gerais. Na bagagem, muitas histórias para contar, uai. Os destinos agora são no norte e no sul do país. E na próxima semana, a nossa viagem continua com os vencedores do programa CNA Jovem, que estiveram no Pará e no Rio Grande do Sul. O programa de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que todos os serviços e ações que você acompanha aqui no Nosso Agro só são gratuitas e possíveis com a sua contribuição, produtor. A gente se vê na semana que vem. Até lá!